Então, dando continuidade, então, à nossa aula de hoje, a gente entra em definições. Então, quais que são essas definições, que são esses termos técnicos que são utilizadas, então, dentro dessas legislações, tá? Então, a primeira que aparece aí pra gente é o ajuste, tá? Eu não vou discutir o ajuste agora, eu vou discutir o ajuste um pouco depois para vocês entenderem melhor, porque ela está ligada a uma outra definição, ok? Não vou ficar lendo todas as definições, porque leitura vocês podem fazer nos slides, né? Mas eu me coloco à disposição para vocês, caso tenha alguma definição que eu tenha lido ou que eu tenha pulado e que vocês não tenham compreendido bem, ok? Então, olha só. A primeira definição, então, que a gente vai falar é a respeito de área. O que seria essa área no contexto industrial, né? Quando a gente fala das boas práticas de fabricação. Então, a área, ela vai ser o espaço físico delimitado. Então, é um espaço físico mesmo, mas ele precisa ser delimitado através de barreiras, ok? Então, esses espaços físicos que são delimitados, né, um espaço delimitado com barreiras, onde acontece as operações, e essas operações elas precisam acontecer sobre condições ambientais específicas, tá? Então, nessas áreas, dependendo, por exemplo, do setor, eu preciso ter controle de pressão, eu preciso ter controle de temperatura, controle de umidade, controle de intensidade de luz, então controle de luminosidade. Isso vai depender muito, tá? Do setor a qual aquela área física, né, aquele espaço, aquela área se destina, tá? Outra coisa que a gente é interessante a gente entender o que seria essa área limpa, né? O que é a área limpa? A área limpa é uma área, então eu tenho um espaço, certo? Lembrando que são espaços já com condições ambientais específicas, então eu tenho uma área limpa, é uma área com controle ambiental definido em termos de contaminação por partículas viáveis e não viáveis, projetadas, construída e utilizada de forma a reduzir a introdução, geração e retenção de contaminantes em seu interior. Então, essa área limpa, ela é utilizada, né? Ela é utilizada no meio industrial para conter essas questões de contaminação por partículas, tá? É o que a gente chama de área limpa. Então, ela já tem um controle ambiental específico dela, tá? Passando para o outro slide, eu gostaria de conversar com vocês a respeito da amostra de referência, né? O que seria essa amostra de referência? Ela é a amostra de matérias-primas e de produtos terminados ou produto acabado conservados pelo fabricante. Então, essa amostra referência, ela fica dentro da indústria, ela não é distribuída, tá? Ela deve ser devidamente identificada por um período definido após a data de vencimento do produto terminado. Então, durante o período, né, em que esse produto está dentro do prazo de validade, a indústria precisa manter essa amostra referência. Quando é que a gente pode descartar essa amostra referência? Tá? A legislação ela já fala, né? No mínimo de 12 meses após a data de validade ter terminado. Então, por exemplo, se o meu produto vence hoje, dia 26 de março de 2020, eu tenho que mantê-lo pelo menos até 26 de março de 2021, tá? Esse é o período mínimo para que eu mantenha essa amostra referência. Agora, a quantidade de amostra deve ter pelo menos o dobro das unidades requeridas para efetuar todas as análises previstas em compêndios oficiais. Então, a gente precisa ver se estamos utilizando uma metodologia oficial, ou seja, uma farmacopeia, ou se nós estamos utilizando uma metodologia desenvolvida e validada pela empresa, certo? Baseado nisso, eu preciso entender
que para cada teste eu preciso de uma determinada quantidade de matéria-prima ou de produto acabado, certo? Então eu preciso somar, eu preciso juntar. Para todos os testes serem realizados, eu preciso de quanto de matéria-prima ou de produto acabado, certo? Então, tendo em vista a quantidade que eu preciso para fazer uma batelada, né, de análise, eu tenho que ter o dobro disso, né, como amostra de referência dentro da indústria farmacêutica, tá? Então, cada compêndio, cada amostra, cada tipo de produto vai ter as suas especificidades, as suas particularidades, tá? Algumas indústrias optam por manter um padrão, tá, de amostra de referência. Tá? Então, elas já armazenam uma quantidade, inclusive, maior, às vezes para poder fazer 3 vezes as análises, 4 vezes. Isso depende muito da indústria, tá? Então, mas o que a legislação prevê em relação à amostra referência seria o dobro necessário para fazer todas as análises, certo? E o prazo mínimo para eu guardar essas amostras de referência seriam 12 meses após a data de validade expedida pelo fabricante, tá? Mudando agora o slide, eu tenho aí a calibração, tá? Então, o que seria essa calibração? Adoro calibração. Essa calibração é um conjunto de operações que estabelece sob condições especificadas, então eu tenho condições previamente especificadas, tá? A relação entre os valores indicados por um instrumento ou um sistema de medição, ou valores representados por uma medida materializada ou um material de referência, e os valores correspondentes das grandezas estabelecidas por padrões, tá? Então, eu vou dar um exemplo prático aqui, por exemplo, de calibração. Aquela nossa balança lá que a gente utiliza lá na faculdade para a gente poder fazer a pesagem do material das nossas aulas práticas, certo? Toda vez que a gente liga aquela balança, vocês já perceberam que ela faz uma calibração automática? A gente liga a balança, ela faz uns barulhinhos e só depois o display dela aparece para que a gente ligue a balança e faça o uso da balança, certo? O que acontece? A nossa balança, a balança da faculdade dinâmica, ela tem um sistema de calibração automática, tá? Mas existem algumas balanças que não possuem esse tipo de calibração automática. Então, ela precisa ser realizada. Então, continuando na balança, o que acontece? Eu tenho pezinhos, tá? Pezinhos com várias massas diferentes, desde massas muito pequenininhas, muito minuciosas, a massas bem maiores. E isso vai variar de acordo com o tipo de balança que vocês irão utilizar. Ok? Então vamos lá para a nossa balança, que é a nossa balança analítica, certo? 4 casas depois da vírgula, medidas em grama. Então eu vou pegar, por exemplo, um pezinho, né? Esse pezinho, ele precisa ter todas as especificações do Inmetro, e vou colocar, depois da balança tarada, ligada, eu vou colocar esse pezinho no pratinho da balança, tá? Vamos supor que esse pezinho, ele tem uma massa de 10 miligramas, tá? 10 miligramas é a massa padrão daquele pezinho lá, ok? Então, quando eu coloco esse pezinho nessa balança, essa balança ela tem que me mostrar exatamente a massa correspondente daquele pezinho, ou seja, 10 miligramas, certo? E aí, eu vou subindo a escala de massa desses pezinhos, desses padrões, né? De acordo com que eu vou avançando no meu procedimento de calibração. Tá? Então, eu começo com 10, depois eu posso ir para 30, depois eu vou para 50, ou eu vou de 10 em 10, 10, 20, 30, 40, 50, até chegar a massas maiores, né, de acordo com a capacidade de cada tipo de balança, tá? É importante salientar que durante esse processo de calibração, por exemplo, de balanças, em momento algum a gente pode tocar, tá? Esses pezinhos, essas referências. Existem pinças, existem materiais específicos para que esse material seja retirado da caixa e colocado no pratinho da balança, para que nada, exatamente nada, nenhuma sujeirinha da mão, nenhuma gordurinha, absolutamente nada atrapalhe nos parâmetros de medição. Ok? A mesma coisa acontece, por exemplo, com muflas, com estufas, no qual a gente utiliza
termômetros, né, para a gente medir. Esses termômetros também são calibrados, são termômetros calibrados pelo Inmetro, então eles não têm desvio. Se tem desvio, o desvio é mínimo. Eles são colocados, então, nos locais de medição dessas estufas, dessas muflas, a fim de verificar. Então, quando eu coloco lá, por exemplo, no termostato, 60 graus, será que ela está medindo exatamente 60 graus? Ou será que quando eu coloco em 60 graus ela vai para 80? Ou ela vai para 40? Certo? Então, quando eu falo de calibração, é exatamente isso que eu quero ver. Então, é o conjunto de operações que vai estabelecer, sob condições especificadas, essa relação entre os valores reais, certo? E os valores que são especificados. Ok? Então, balança, a gente utiliza aqueles pezinhos para a gente ver. Se acontecer de os valores não estarem batendo, então eu coloquei lá um pezinho de 10 miligramas, certo? Ela me mostrou que a balança analítica pesou 8 miligramas, então ela está tendendo para baixo, certo? Então eu preciso fazer um ajuste, né, nessa balança. A mesma coisa para estufa, para mufla. Eu coloquei lá o termostato. 100 graus, certo? Quando eu fui ver, estava em 120. Então, não está calibrado, tá? São equipamentos que estão descalibrados. E existem ferramentas, tá? Essas ferramentas, elas precisam ter o certificado do Inmetro para que sejam utilizadas para a realização dessas calibrações. Sem contar que existem empresas credenciadas pelo Inmetro que fazem esse tipo de trabalho. Então, normalmente, a gente terceiriza esse trabalho, tá? Se você tiver condições de fazer você mesma, você faz e gera os relatórios. Tem que ter procedimento operacional padrão, tem que ter equipe treinada, tem que ter material qualificado e adequado, pessoal também qualificado e adequado para poder fazer isso internamente. Caso contrário, você contrata uma empresa, né? Essa empresa ela precisa ser credenciada pelo Inmetro, que eles